Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria estar iniciando juntamente com você o seu programa Fonte de Fé. Este encontro semanal que temos aqui na Rede Brasil de Comunicação, onde crescemos juntos no conhecimento da Palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus e renovando as nossas forças, claro, na medida em que nós meditamos na Palavra do Senhor. E para nós é um prazer contar com a sua audiência, contar com a sua participação e a sua interação diretamente com este programa e, sobretudo, sendo um instrumento também de Deus para alcançar ainda mais vidas. Você que acompanha através das redes sociais da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, você pode estar compartilhando o link deste programa com toda a programação da Rede Brasil e abençoando mais vidas para a glória de Deus. E, nesta oportunidade, nós queremos lhe convidar para abrir o texto sagrado, a Palavra do Senhor, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós estaremos lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 5 e, baseado nesse texto, meditando sobre usado por Deus em meio às crises. Acompanhe conosco a leitura do texto sagrado. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esse texto da palavra de Deus, que de todos nós é bastante conhecido. Texto este que apresenta, claro, para nós, a evidência de um servo do Senhor chamado Elias, utilizado por Deus em um momento de muita dificuldade, se tornando um exemplo, uma referência não só para os seus dias, mas para toda a nação de Israel e, consequentemente, para nós em pleno século XXI. Nós estamos tratando da experiência de um dos profetas mais destacados do Antigo Testamento, profeta este chamado profeta Elias. E embora ele não tenha escrito nenhum livro especificamente, mas nós sabemos a importância deste homem quanto ao profetismo do Antigo Testamento. Deus se utilizou da vida deste homem para influenciar uma nação. E quando nós analisamos o texto sagrado, nós vamos perceber que Deus usa Elias em um ambiente que não é favorável, em um contexto que não era nada fácil, está à disposição de Deus ou está executando a vontade de Deus. E para tanto, eu queria lhe convidar para você voltar ao capítulo de número 16 do primeiro livro dos Reis. E você vai perceber pelo menos algumas crises aqui que podemos estar mencionando. Primeiramente, quando lemos o texto sagrado, vamos perceber que uma das grandes crises vivenciadas pelo profeta Elias, ou no meio em que ele vivia, obviamente, o contexto em que ele fazia parte, é que havia uma crise política. Isto mesmo, nos dias de Elias havia uma crise política. E você pode analisar isto ao ler, por exemplo, o versículo de número 29 e o versículo de número 30 do capítulo de número 16 do primeiro livro dos Reis. Acompanhe conosco esses dois versículos. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e versículo de número 30, está escrito assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Veja que a informação aqui destacada pelos dois versículos que lemos é que há uma transição de um reinado para o outro. Uma vez que Onri tinha sido um rei ímpio
que não havia demonstrado nenhuma sensibilidade ou cuidado de fazer a vontade de Deus, o seu filho Acabe, que o substitui naturalmente no trono do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, se torna ainda mais difícil no que diz respeito à realidade política, social e espiritual, visto que Acabe, ao substituí-lo, conseguiu ter a façanha de ser um rei ainda pior em relação ao seu pai. E quando seguimos lendo o texto sagrado, nós vamos perceber das implicações que a liderança de Acabe trouxe para a nação de Israel, configurando a crise política. Não bastasse isso, quando seguimos lendo o texto sagrado, os irmãos vão perceber de que, em razão desta condição de Acabe ser o rei, ele passa a fazer alianças políticas com outras nações, inclusive nações que não estavam comprometidas com Deus, o que vai fragilizar também a vida espiritual da nação do Reino do Norte. Quando lemos o texto sagrado, ainda no versículo de número 31 do capítulo 16, perceba de que não bastasse Acabe ter demonstrado desejo público de fazer aquilo que desagradava aos olhos do Senhor. Em razão de uma aliança política, ele casa-se nada mais, nada menos com a ímpia mulher chamada Jezabel. O versículo 31 diz assim: E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Veja que o que era ruim, ou o que era ruim, se tornou ainda pior, porque não bastasse ele desejar desagradar a vontade do Senhor, aos olhos do Senhor, fazer coisas que são desagradáveis, a situação ainda piora, como diz o escritor, que ele, além de andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele casou-se nada mais, nada menos com Jezabel. E os que conhecem a história de Israel e gostam de ler o texto sagrado perceberão o quão ruim esta mulher foi para a nação de Israel. Uma vez que a crise política estava instaurada, estava estabelecida, surge uma segunda crise destacada também no texto. A propósito, no finalzinho do versículo que acabei de ler, versículo de número 31, e ao lermos também o versículo de número 32, vamos perceber uma crise decorrente da crise política que existia naquela nação. Em razão da crise política, surgiu a crise espiritual. Veja que no versículo 31, na parte final, diz que ele serviu a Baal, encurvou-se diante dele e serviu àquela divindade pagã. No versículo 32, diz que ele levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Perceba que a crise política desencadeou a crise espiritual. Isso porque, quando o texto diz que eles passam a servir a Baal, está mostrando de que eles não estão mais adorando única e exclusivamente a Deus. A adoração passa a ser dividida e isso vai gerar naturalmente um sincretismo religioso. Você há de lembrar quando, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, quando Elias, mais uma vez, aparece no cenário da nação, conclamando a um desafio para que ficasse evidente qual era o Deus verdadeiro, ele chama a atenção de todo o povo dizendo: olha, vocês decidam a quem vocês querem servir. Se vocês entendem que Baal é Deus, então sirva a ele só. Se vocês entendem que Deus é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, sirvam a ele só. Mas não fiquem cocheando entre dois pensamentos. Porque havia pessoas de que ora adoravam a Baal, no santuário que havia sido levantado lá em Samaria, e ora se apresentava também diante de Deus, apresentando sacrifícios na tentativa do que hoje é conhecido de viver como um sincretismo religioso, uma indecisão em cima do muro. E foi preciso Elias colocar uma reflexão, exortando a nação, dizendo: se decidam. E para que se fosse confirmado realmente quem era o Deus verdadeiro, ele conclama aquele desafio lá no Monte Carmelo,
para que o Deus que respondesse com fogo, consumindo o holocausto, esse seria o Deus verdadeiro a quem a nação deveria adorar. Então perceba que havia crise política, havia crise espiritual. E não bastasse isso, podemos ainda adicionar a informação de que havia também uma crise moral. Porque se você analisar a cultura bíblica, a história do Antigo Testamento, principalmente as religiões que aqui são mencionadas no Antigo Testamento, a principal forma de adoração a Baal era através da prostituição, o que era considerado para os que seguiam a Baal como uma prática comum, como uma prática normal. A propósito, no próprio santuário de Baal, ou de Azerar também, que era uma outra divindade, eles tinham a consciência de pessoas que estavam à disposição, o que eram chamados de prostitutos ou prostitutas cultuais. E a forma principal de adoração a essas divindades era através da imoralidade. Então veja que havia crise política, havia crise espiritual, porque não estavam servindo a Deus unicamente, estavam servindo a Baal, e essa adoração a Baal desencadeou a terceira crise, que é a crise moral, o que trouxe a ira de Deus, o descontentamento de Deus para aquela nação. Então, quando nós entendemos este cenário, estas informações panorâmicas, nós vamos perceber de que o cenário era desfavorável e havia uma necessidade de alguém ser usado por Deus. Mas, repito, dentro de um cenário hostil, onde traria muitas dificuldades para este que se predispusesse a estar servindo ao Senhor e sendo um canal de bênção para a nação, trazendo uma restauração, um avivamento, podemos assim mencionar. Observe, portanto, que o cenário é caótico, é preocupante, não é favorável. E, quando nós analisamos o texto sagrado, vai ser dito quem Deus vai se utilizar em meio a esta crise. E isso é espantoso, isso nos faz refletir sobre a forma que Deus faz para mudar o curso da história, para influenciar uma nação. É que o texto vai nos dizer de que Elias será usado pelo Senhor para confrontar o pecado de uma nação inteira, podemos assim dizer. Uma vez que havia uma apostasia generalizada, a idolatria generalizada, a imoralidade de forma generalizada, o texto diz que Deus levanta um homem chamado Elias. Isso aqui é curioso. Existe um adágio popular no Ocidente, principalmente aqui no Nordeste, de que alguém diz que uma andorinha só não faz verão. Eu acho que você já deve ter ouvido essa expressão. Mas Elias vai mostrar de que nas mãos de Deus, uma pessoa é um batalhão. Porque Deus não levanta uma nação, Deus não levanta um grupo, Deus não levanta um exército. Deus levanta um homem chamado Elias para confrontar o pecado de seus dias, para contrapor-se diante das crises de seus dias. Isso nos ensina de que quantidade para Deus, ela não significa muita coisa. Deus nem sempre considera a maioria como sendo algo preponderante para que a sua vontade seja executada. Ora, se houver quantidade suficiente, ele vai se utilizar disto para executar os seus projetos. Mas basta ter uma pessoa nas mãos do Senhor e esta será poderosamente usada por Deus. Ora, a quantidade para Deus nunca foi dificuldade. Você lembra que no segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículos de número 3 a 6, 4 leprosos colocam um exército inteiro para correr. Veja, Deus se utiliza de 4 pessoas para colocar um exército inteiro para correr. Detalhe, 4 homens leprosos. Não estou falando de soldados, não estou falando de homens fortemente armados, estou falando de 4 leprosos que estavam contando os dias para morrer em razão da sua enfermidade. E Deus se utilizou deles de forma espantosa, de forma sobrenatural, para fazer a sua vontade ser realizada. Quando nós analisamos o texto sagrado, no texto de Isaías, capítulo de número 38 em especial, nós vamos ver Deus se utilizando de um anjo para matar 185 mil soldados inimigos que haviam se levantado contra o reino do sul, contra o reino de Judá. O exército de Senaqueribe foi destruído
com um anjo que o Senhor enviou. Veja que Deus não está preso à quantidade. No Novo Testamento, se é dito que 5 pães e 2 peixinhos, conforme está lá em João capítulo 6, através de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o Senhor alimenta uma multidão de pessoas. Então, quando Elias se levanta, sendo um homem nas mãos do Senhor, isso está mostrando para nós que Deus, ele não se limita à quantidade. Ele pode usar, independente se há um batalhão ou se há uma pessoa. E a pergunta é, Deus pode contar com você? Você pode ser alguém usado pelo Senhor na família onde você está, no ambiente de trabalho. Veja que às vezes nós nos posicionamos e achamos de que não podemos influenciar o ambiente em que estamos, porque nos sentimos unicamente nós ali fazendo a diferença. E Deus está nos ensinando através da sua palavra. Onde tiver um Elias para confrontar, para influenciar, Deus se utilizará para trazer uma mudança. Ainda que você seja o único na sua família servindo a Deus, ainda que você seja o único no ambiente de trabalho que tenha esse compromisso com o Senhor, ainda que seja o único na rua, no bairro, se é que isso está acontecendo com você, Deus está também nos ensinando, falando com você também através da palavra. Você pode ser sim um canal de Deus, um instrumento do Senhor, sendo você sozinho aonde você estiver. Nas mãos de Deus sempre seremos maioria. Em segundo lugar, nós aprendemos através desta biografia que o Deus que não está preso à quantidade, o que não representa muita coisa para ele, é o Deus que usa pessoas também simples para fazer a sua obra. Porque, perceba, quando o texto diz, então Elias o tisbita, 1 Reis 17, versículo 1, veja que o texto não faz questão de fazer uma apresentação formal deste personagem. Diferente, que você deve estar lembrando, de Isaías capítulo 1, Jeremias capítulo 1, Ezequiel capítulo 1 também, onde nestes capítulos se faz a apresentação do profeta Isaías, do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel. Pessoas de certa importância, que pertenciam a um grupo social destacado, que pertencia a um grupo religioso importante, pertencente a uma família tradicional, e eles são devidamente apresentados como filho de, sempre apresentando a pessoa e o pai, familiares, a cidade onde residia, mostrando a sua ligação social e religiosa. No entanto, no que diz respeito a Elias, apenas se diz, então Elias o tisbita. Veja que coisa impressionante. Sem apresentação prévia, ninguém sabe quem era o nome dos pais de Elias. Não sabemos detalhes, informações a respeito das suas atividades profissionais. Apenas é dito, então Elias o tisbita. E quando nós falamos de tisbita, o tisbita não é o sobrenome dele, né? Está mostrando a sua localização de origem, o seu vilarejo onde ele residia, onde ele havia nascido. Segundo a geografia bíblica, Tisbe era uma localidade que se encontrava na região de Gileade, a leste do Rio Jordão. E o que é intrigante é que esta localidade só surge dentro do relato bíblico ligado a Elias, significando dizer que aquele lugar era simples. Não era um lugar de expressividade, não era um lugar tradicional, onde vultos da história de Israel surgiram daquele ambiente. Deus se utiliza de pessoas simples. Eu acho isso surpreendente, porque o Deus que se utiliza de gente importante, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, pessoas importantes dentro da sociedade, é o mesmo Deus que se utiliza de pessoas simples, que não tem muita expressividade, talvez de uma família desconhecida, de um local que nem talvez esteja na geografia, não seja possível monitorar através do Google Maps, não é? Sem fazer nenhuma propaganda aqui com isto, mas observe, até para localizar geograficamente há uma dificuldade, parece que o acesso é interrompido, não se chega ali à informação, mas apesar desta realidade geográfica, Deus se utiliza de quem Ele quer. Eu fico feliz com isto, porque isso nos dá a condição de entendermos que nós podemos ser usados pelo Senhor. Que Deus pode se utilizar de pessoas comuns, simples, para realizar a sua vontade, para executar o seu projeto. Você lembra do profeta Amós,
que também foi utilizado por Deus, digo, em um ambiente difícil, onde havia também a apostasia generalizada, e quando ele foi confrontado por alguém que estava descontente, porque ele estava trazendo uma profecia, uma mensagem que contrariava aqueles que estavam em pecado, em Amós capítulo 7, versículo 14 e versículo de número 15, diante da mensagem contrária, dizendo alguém para ele: você não é bem-vindo aqui, você não deve profetizar aqui. Aí ele diz, eu vou parafrasear, ele disse assim: eu nem era profeta e nem filho de profeta, eu era boieiro, cultivador de sicômoro, e Deus apareceu a mim, me deu uma mensagem e me deu uma missão. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, eu não estou aqui porque quis, no sentido de ter criado a oportunidade. Eu não estou aqui porque eu sou de uma família tradicional, porque alguém... Não. Eu não tinha nem pretensão de estar aqui, eu nem imaginava que isso ia acontecer comigo. Eu estava exercendo as minhas atividades profissionais, cuidando daquilo que dizia respeito à minha família, mas Deus veio a mim. Mesmo eu não sendo família de profeta, não tendo ascendência de alguém que exerceu o profetismo, mas ainda assim Deus olhou para mim e disse: profetize, eu quero que você fale a minha palavra, eu quero que você transmita uma mensagem, e isto mostra que Deus, Ele é soberano. No Novo Testamento, quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, em Marcos capítulo 3, versículo de número 13, diz que Jesus passou a noite orando e, ao descer, escolheu para eles, no meio da multidão, a Bíblia diz, escolheu para ele aqueles que ele mesmo quis. Sabe o que é isto? É Deus escolhendo, utilizando-se, levantando pessoas para o seu serviço, para estar sendo usado por ele em meio às crises. Isso significa dizer de que nós podemos sim, independente da realidade financeira, independente da sua realidade geográfica, independente do seu status humano, Deus não está limitado a estas coisas para usar alguém. E é por isso que Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, veja aí na sua Bíblia, por gentileza, esse texto que eu acho impressionante, fantástico e pode ser utilizado aqui como referência. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Veja comigo, por favor, a partir do versículo 26, para concluirmos esta reflexão. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Veja que Paulo está demonstrando a grandiosidade, a soberania, a forma peculiar que Deus decide escolher pessoas para exercer determinadas atividades. Isso mostra de que a escolha de Deus, ela é soberana. E Paulo tinha propriedade em dizer isto, porque a respeito dele, Deus contrariou até a percepção de alguém que, bem intencionada, que servia a Deus verdadeiramente, mas ficou assustado com o que ouviu do próprio Senhor Jesus. Você lembra de um discípulo chamado Ananias, que quando ouviu Jesus dizer assim, vá à rua, na casa, deu o endereço de onde Paulo estava e disse, vá lá orar por ele, porque ele viu em uma visão de que você estaria orando para que a saúde seja recuperada. E quando Ananias ouviu isto, ora, ele disse, Senhor, sobre este homem eu tenho ouvido coisas terríveis, que este homem veio para fazer coisas atrozes contra os teus servos. Aí Jesus teve que dizer a ele, vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, Ananias, talvez para você, na condição daquilo que você ouve, daquilo que você sabe a respeito dele, talvez seja alguém improvável, talvez na relação de escolha, nem se pense em colocar o nome dele, mas para mim, ele é alguém escolhido. Para mim, é alguém que será útil. Para mim, é um vaso que será usado para a minha glória. De modo que aprendemos, a partir do texto de 1 Reis 17, de que Deus escolhe quem Ele quer. E Deus pode usar você
Deus quer usar você e Ele continuará usando a sua vida para que o nome dEle seja glorificado. De posse desta mensagem, deste ensinamento da palavra de Deus, convido você a orar nesse momento, agradecendo e nesta oração, obviamente, aproveite para confirmar e reafirmar a sua disposição para ser usado por Deus em meio às crises que vivenciamos em nossos dias. Pai bendito, Deus de poder, nós te louvamos por tua graça, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua palavra que acabamos de meditar, por este assunto tão glorioso que nos motiva, Senhor, a te servir com mais alegria, com gratidão em nossos corações, em entendermos de que o Senhor nos inseriu no seu projeto para sermos usados por ti, como usaste Elias, Senhor, na geração dele, apesar das dificuldades que ele enfrentava. Situações semelhantes a que nós vivenciamos em nossos dias, mas pela tua palavra, Senhor, fomos advertidos, lembrados, motivados a continuarmos sendo usados por ti como instrumento nas tuas mãos. Nos fortalece, nos dê da sua graça, é o que nós estamos te pedindo e também te agradecendo e reafirmando de que estamos à disposição para aquilo que o Senhor precisar. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. O seu programa Fonte de Fé está findando, mas a programação da Rede Brasil segue e você continuará sendo abençoado, você e toda a sua família, com esta programação maravilhosa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.